a gente já teve cassinos no Brasil, Muitos. mas que atualmente não é permitido, no caso, o jogo de cassino. Mas se a gente for, e quem tá aí deve estar perguntando, sim, mas é uma aposta também. Qual a diferença da bet em si? Por que um pode e o outro não pode, do ponto de vista, se possível, jurídico? Veja bem, Diego, a gente já teve muitos cassinos aqui no Brasil, cassinos famosos, inclusive, né? Cassinos no Rio de Janeiro, que tinha apresentação de artistas, era todo uma coisa glamorizada, exatamente. E os cassinos, eles foram proibidos no ano de 1946 no governo Dutra, né? Sob a alegação, foi editado um decreto-lei 9.215, se não me engano, sob a alegação de que os cassinos ofenderiam a moral e os bons costumes. Então, dizem aí os historiadores que o governo Dutra sofreu uma pressão da primeira-dama, que tinha uma ligação muito próxima com o cardeal, né, da Igreja Católica, e aquilo era como um ambiente noturno, um ambiente, né, um tanto boêmio, aquela coisa meio Dostoiévski, né, naquele livro dele, Um Jogador. Então, o governo acabou usando essas razões para proibir, por um decreto-lei, os cassinos no Brasil. Isso, inclusive, gerou uma repercussão grande na economia, porque muita gente ficou desempregada. Salvo engano, foi 55 mil pessoas, mais ou menos, que perderam seus trabalhos, entre artistas, cantores, até Grande Otelo se apresentava nos cassinos, para você ter uma ideia do glamour que existia, né? Mas, a meu ver, e aqui é uma impressão minha, o que levou mesmo o governo a proibir os cassinos foi a dificuldade de cobrar tributos, né? Porque quando você tem um cassino, você opera com dinheiro vivo, você não tem como rastrear quem entrou ali, quanto ganhou, como foi, e a questão também da grande probabilidade de os cassinos serem utilizados para lavagem de dinheiro. Então é por isso que hoje aqui no Brasil, as bets que funcionam online e os cassinos online, né, ressalvada aí os que estão irregulares, operam no Brasil porque você tem alguma probabilidade de rastreabilidade desses valores, ou pelo menos de quem está jogando e quem está ganhando, porque se usa cartão de crédito, se usa Pix, se usa sistema bancário, né? E nos cassinos não, você opera com moeda, então é praticamente impossível você rastrear e tributar. Entendi, o que faz sentido também nesse caso. Mas eu diria até que com a digitalização das moedas, eu acho que começa a ficar, a depender mais fácil esse processo de rastreio. Mas é porque eu tenho uma percepção que qualquer tipo de aposta esteve muito próximo de crime. Aposta e crime estariam sempre ali lado a lado. Se você parar para ver na história recente, sempre qualquer jogo de azar vai ter alguma coisa ligada a crime no fundo. E aí eu acho que a não permissão de operação de cassino também vinha nesse intuito. Mas já sendo, eu lembro, quando eu era pequeno, de ter muito bingo. Não era mais cassino, eu era lembro bingo. Aqui em feira mesmo que tinha Tinha na bingo. Época de escola tinha uns bingos. E passou um tempo, os bingos foram proibidos. Isso acho que no primeiro ou no segundo governo do Lula. Os bingos também estão nessa categoria de jogos de azar, né? Também operam com dinheiro vivo e também fazem parte da mesma categoria aí dos cassinos e também proibidos, também né? proibidos. Como o jogo do bicho é considerado contravenção penal. Exatamente. Todas essas modalidades, né? E aí agora a gente está com um desafio grande com essas bets, porque na verdade é mais do mesmo, né? Só muda a forma de distribuição. Não, eu tô dando risada porque eu tô desde o início aqui, é a mesma coisa, gente. Processo de se viciar, de você ir lá e fazer uma aposta, de você ir lá e perder dinheiro, é a mesma coisa. Mas você sabe o que acontece? Existe um princípio em direito tributário, um princípio muito antigo, que vem lá dos tempos do Império Romano, que diz assim, pecunia non olet, né? Então, dinheiro não tem cheiro. Exatamente. O interesse do governo, quando ele permite uma atividade como essa, que se assemelha muito a um cassino, a bingo, a jogo do bicho, é exatamente arrecadar tributos, né? Então, como essa atividade, por ela estar no meio online
e por ela ter essa possibilidade de rastreabilidade, né, você consegue, de uma certa forma, tributar, e os cassinos e bingos que operam com dinheiro vivo, e você não tem essa identificação, fica mais difícil. Daí porque que um pode e o outro... Isso é uma opinião minha, vou deixar aqui bastante... ressalvado que é minha opinião, de que a questão de permitir um e não permitir o outro é porque um a gente pode arrecadar e o outro é mais difícil. É o processo de rastreabilidade, eu concordo também nesse sentido, e faz sentido pensando na instituição e na máquina governo.